Qual é a forma da votação? Conforme diz o regimento, é votação secreta ou nominal. O dia que a UNITA organizou a listagem, não foi secreto, não é? Obrigou todos os deputados a assinar de forma forçosa. Porque se fosse secreto, acredito eu, a UNITA também não tirou os 90 deputados. Vamos falar da destituição, ou da destituição do Presidente da República, João Lourenço, que foi debatida e chumbada na Assembleia Nacional. E começou pelo Dr. Manuel Pembelo. Dr. Manuel Pembelo, foi apenas um charme político a destituição do Presidente da República. Vimos que a UNITA levou à Assembleia Nacional este debate, a discussão, mas foi, feliz ou infelizmente, chumbado. Eu acho que... Eu não sei. É claro que isso, na verdade, isso era de esperar, não é? Porque a UNITA, a princípio, não tinha argumento suficiente para destituir um presidente da República. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a UNITA, de antemão, não tinha condições políticas para ele conseguir levar avante a sua iniciativa. Esse é outro elemento. O outro elemento é o seguinte. Eu acho que assim, a UNITA, ele queixava o João Lourenço, queixava o presidente da República para com quem? Ele queixava quem? A UMPLA. Quer dizer, para o UMPLA decidir o presidente deles. Quer dizer, não se está entendendo. Quer dizer, você só tem 90 deputados. Para que essa matéria passe, tu tens que ter mais número de deputados. Quer dizer, a UNITA queixava o presidente da República nos militantes do MPLA. Quer dizer, nós, os militantes do MPLA, vamos destituir o nosso presidente. Eu não sei se a UNITA, na verdade, ele pensou... Quer dizer, a UNITA queixava o João Lourenço para os militantes do MPLA. Olha, me ajuda só, vamos só destituir o vosso pai. Isso, eu não entendi. Fiquei a refletir, a pensar. Eu não sei. Politicamente que a UNITA sabia, juridicamente não ia conseguir, politicamente também não ia conseguir. Mas agora, vamos reconhecer. Nesse tempo, as pessoas falaram sempre o nome da UNITA. Aquilo que eu disse na política diz o seguinte: de uma ou de outra forma tens que aparecer. Não importa, ou bem ou mal, tens que aparecer. E a UNITA, de forma mal, apareceu. E falamos dele, não é? Porque tu tens que aparecer. E a UNITA usou esse momento, apareceu mal, mas está aí. Falou-se da UNITA. Vimos a comunidade, uma televisão portuguesa também noticiou que olha, há uma iniciativa de destituição do presidente da República. Na verdade, esses, calhar, são os pontos que a UNITA estava a tentar, mas politicamente a UNITA não conseguia, não tinha como avançar. Juridicamente também não. Esse é o outro elemento. E agora? Por que até agora que a UNITA não respeita a vontade do povo angolano? Eu acho que a UNITA deve respeitar a vontade do povo angolano expressa nas urnas. Quem ganhou as eleições é o MPLA com seu candidato. E sendo o MPLA que ganhou as eleições, claro que o MPLA, o presidente da República, deve continuar, terminar o seu mandato até 2027, esperando que a UNITA fazer o quê? Organizar-se melhor, que concorra. Doutor Manuel Pembelo, a UNITA esperava o voto secreto e a presidente Carolina Cerqueira não deixou. Olha, é o seguinte, eu não vou entrar, se calhar, na parte técnica, por não ser jurista, mas é o seguinte, daquilo que eu fui lendo, nota-se que, na verdade, a Assembleia Nacional é soberana. E sendo órgão de soberania, as plenárias, nesse caso, são plenárias soberanas, né? Eles têm a forma deles, podem votar uma lei, e eles obrigaram, quer dizer, eles acharam melhor de mão levantada, por os que vão votar a favor ou contra, e assim ocorreu. O que acontece? Medo de que os deputados do MPLA pudessem votar a favor da destituição. Não é medo, porque não é medo. Por que não é medo? Para ter ideia, os 124 deputados do MPLA estavam presentes. Quer dizer, vieram muito bem preparados. Até os que estavam de baixa médica, estavam de viagem, nesse mesmo dia apareceram. Isso quer dizer que passaram uma... Eu acho que esse é o primeiro elemento que a UNITA podia fazer a leitura. Há dia, alguns são doentes, não dispensados, mas nesse dia, todos eles, não importa se estás de baixa médica, mas
aparecer de forma voluntária e dizer o quê? Fazer o quê? Para vir dar força ao seu líder. Quer dizer, a UNITA hipoteticamente esperava, se calhar, 2 ou 3 votos, 3 ou 3 votos na parte do MPLA, para fazer o quê? Para atrair o seu líder. Claro que eu acho que isso não ia acontecer, não podia acontecer. Outro elemento é o quê? A UNITA exigia de que tem que ser voto secreto. Mas é o quê? No dia da votação, no dia das assinaturas, da subscrição que a própria UNITA levou a cabo, obrigou seus militares, os seus deputados a fazer o quê? Votação pública. O dia que a UNITA organizou a listagem, não foi secreto, não é? Obrigou todos os deputados, vem assinar de forma forçosa. Porque se for secreto, acredito eu, a UNITA também não tirou os 90 deputados. Ninguém forçou. Não, é o seguinte, a votação foi pública, não é? Não é? Esse é outro elemento. Antes de eu passar a palavra, esse é outro elemento. Quer dizer, no ato da UNITA, os 90 deputados foram obrigados, todos eles, assinam com a câmera. Tens que câmera. Quer dizer, imagina, de uma outra forma, havia uma pressão psicológica, não é? Olha, José, se tu não assinares aqui, é claro que vai ter problema com a direção da bancada do MPLA. Outro elemento. O que na verdade me chamou a atenção? A iniciativa de destituição é da direção da UNITA ou é do grupo parlamentar da UNITA? Aí eu já não entendi. Por quê? Na comunicação organizacional, nas comunicações organizacionais, que na verdade depois dessa barbarice que a UNITA fez na Assembleia Nacional, porque ele já sabia logo, os 124 votos a favor, inclusive alguns partidos da oposição foram contra a iniciativa da UNITA. Atenção, não é só partido no poder, até alguns partidos da oposição foram contra a destituição. Houve abstenção por parte do PRS. Claro que sim. E houve o voto favorável do PH. Quem é, na verdade, que vem à imprensa falar? Não seria o presidente do grupo parlamentar, o Liberty Chac, mas quem vem é o presidente da República. Então eu fiquei sem entender, o presidente da UNITA. Eu fiquei sem entender, na verdade, a iniciativa é do grupo parlamentar ou é da direção da UNITA? Por quê? Nós, na verdade, devemos respeitar os postos de trabalho dos outros, não é? Se eu sou presidente da UNITA, eu falo quanto a uma atividade da direção do partido. Mas quando se fala da bancada parlamentar, seria que é o líder parlamentar. Mas o que ele fez? Não vamos esquecer que o atual presidente da UNITA, em termos de aparecimento, ele não importa onde ele aparece, ele aparece. O que ele faz? Ele é que usa a palavra ofuscando o atual líder da bancada parlamentar. A destituição do Presidente da República foi chumbada na Assembleia Nacional. E houve uma manifestação espontânea na Assembleia Nacional. Tudo para humilhar Carolina Senna. Sim, primeiro, o MPLA tem graves problemas. Não gosta de cumprir a Constituição e a lei. A Constituição de 2010 foi escrita e aprovada pela bancada parlamentar do MPLA. E tem de ser cumprida. Na Constituição que o MPLA escreveu e aprovou, ele foi claro. Essa Constituição não é a UNITA que fez. Não, é o MPLA. Diz assim, artigo 129. Deputados da Assembleia Nacional. Do grupo parlamentar do MPLA. É que escreveram isso e aprovaram. Destituição do Presidente da República. Isso é o artigo 129. Baixo aqui para o número 5 e a linha A. A iniciativa dos processos deve ser devidamente fundamentada e incumbe a Assembleia Nacional. A UNITA teve a iniciativa, sim, não é? Portanto, com 1/3 dos deputados, que a UNITA tem. A UNITA tem mais de 1/3. Um terço, estamos a falar de 70 e tal. E isso a UNITA apresentou na Assembleia Nacional. Exato. Tudo bem. Seguindo esse processo, devemos recair no regimento da Assembleia Nacional, sim, que também foi um regimento escrito e aprovado pela bancada parlamentar do MPLA em 2012. Sim. Aqui, o grupo parlamentar do MPLA vem dizendo o seguinte, artigo 253, que é do regimento da Assembleia Nacional. Processos de acusação e de destituição do Presidente da República. Começo pelo número 3.
Recebida a proposta de iniciativa dos processos de acusação e de instituição do Presidente da República, o plenário da Assembleia Nacional reúne-se de emergência e cria, por maioria absoluta dos deputados em atividade de funções, uma comissão eventual, absoluta, e cria, por maioria absoluta, desde o momento que a Assembleia Nacional recebeu, na sexta-feira, poderia, reunir de emergência, isso fê-lo, Aconteceu. que é no sábado, Sim. e aqui continua. E Sim. cria-se, Sim. naquela reunião plenária sim, do sábado, poderia-se criar uma comissão eventual. Desde que seja aprovado. Por Não. Aqui o regimento não fala de aprovação. A aprovação só fala uma vez. Aqui diz por maioria absoluta dos deputados, Sim. a fim de elaborar o relatório e parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. Desde que Aí seja só uma lei seria... admitida. Não é Desde que assim. seja Não. uma iniciativa admitida. Mas Não, foi admitida. doutor, aqui é passos, isso é direito. E os milongas Bernardo que estavam aí na bancada parlamentar do MPLA, isto estudando essas questões todas. Sim. Naquele dia do sábado seria, a presidente se recebeu na sexta-feira, sábado seria apresentar aos dignos deputados, de que, olha, nós recebemos o processo vindo dos deputados da UNITA. Sim. E naquela reunião, o regimento diz, cria-se uma comissão eventual, tá vendo? Aí podiam criar uma comissão eventual, onde podiam ter alguns do MPLA, outros da UNITA, outros do PH, por ali fora. Essa comissão eventual é que poderia tratar do processo do relatório da destituição do Presidente da República, analisando página a página, não é isso, o documento que a UNITA trouxe, já que é de mais de 89 páginas. Até aqui. E eles continuam. Depois de criarem naquele dia, no sábado, puderam lhes dar um tempo deles apresentar o relatório. E concluindo o relatório parecer sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República, previsto no número anterior, a Presidente ou o Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião plenária no prazo de 72 horas para se pronunciar sobre o mesmo. Significa, o pronunciamento não seria no sábado. Sábado só seria a data de criação da comissão eventual. E que depois desses deputados que podiam estar nessa comissão, podiam trazer um relatório à Assembleia Nacional. E naquele relatório, a Presidente podia convocar uma plenária onde poderia ser aprovado a destituição do Presidente da República. Continua. Discutido o relatório, parecer, o plenário aprova a resolução sobre a matéria por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, devendo após isso ter enviado a relativa comunicação ou petição de procedimento do Tribunal Supremo. Ok. Significa, depois da aprovação, se for favorável, é enviado no Tribunal Supremo. Qual é a forma da votação? Conforme diz o regimento, é votação secreta ou nominal. Em caso de destituição, a votação não é mão levantada. E o regimento é claro. A votação é de forma secreta. O que o MPLA fez? Primeiro, não leram um documento, porque aquele documento entrou sexta-feira, não é isso? Os deputados foram surpreendidos, nem tinham noção, nenhum deputado do MPLA tinha noção do que estava escrito. Nem do PH, nem da FNAL, nem da PS. No sábado podia-se criar a comissão para uma outra data se convocar a plenária, onde a votação seria secreta. Logo, a Presidente da Assembleia viola a Constituição, viola o regimento da Assembleia Nacional. Esse é mau hábito, mau vício do MPLA. Criar leis e ele mesmo viola essas leis. Significa, o que foi acontecido na Assembleia Nacional são atos ilegais e do ponto de vista jurídico não tem validade nenhuma, não vale aquilo. Aquilo não presta, não serve para nada, porque está na margem de fora da lei. Qual é o problema nisso, doutor Bembele? Qual é o medo da Presidente da Assembleia Nacional cumprir o regimento? Se o regimento diz que primeiro é criar, numa outra plenária, é onde podia se discutir e votar, e aqui o artigo 148 fala da votação nominal, que é secreta. Por que a Presidente orientou que a votação fosse a mão levantada? Está escrito onde aquilo? Eu acho que não se entende. Tirou aonde aquilo que os deputados, em caso de destituição, devem votar a mão levantada? Tirou aonde? Todas as ações da Assembleia Nacional devem estar de acordo com a Constituição e o regimento que regula a Assembleia. Significa dizer, foi um despacho que eles quiseram fazer para salvar o presidente Lourenço que está dirigindo o meu país. Esse é o problema. Significa que a questão não é política. A questão é desvio das normas e leis que o próprio MPLA criou e aprovou. É o que aconteceu na Assembleia Nacional. Aquela vergonha. A UNITA dá 8 dias para que Carolina se
Acha que irá falar alguma coisa? A princípio, esse é um assunto. Que o MPLA disse que já não se fala dele. Esse assunto é um assunto encerrado, não? Não, não está encerrado. Não, houve ilegalidade. Não, doutor Fernandes. A princípio, O a Assembleia problema- Nacional já emitiram um relatório. Não há relatório. Qual Tudo relatório? fechado, para E já. como- e o que Esse é um está no assunto, um assunto já, Não, é um doutor assunto Fernandes. ultrapassado. Não está Nesse ultrapassado. momento, a No Assembleia relatório está Nacional- escrito o quê? Qual relatório? Nesse momento, a Assembleia Nacional. O doutor estão- Fernandes leu Entende o uma documento que a UNITA trouxe na Assembleia Nacional. Eu li. Eu Onde? anotei, eu Se tenho. nenhum deputado do MPLA leu lá na eu Assembleia. tenho esse Não documento. tiveram contato do Eu tenho documento. Eu tenho esse documento aqui no meu e-mail. Mas os teus os colegas lá no grupo parlamentar do tenho, MPLA eu não tenho. tiveram contato. Eu li o documento Aprovaram da o quê? UNITA. Agora, aprovaram o quê vocês? Eu li o Assim lá na documento, Assembleia, não. aprovaram o quê? Eu entendo. É uma ler. coisa. Entende uma coisa. E aquela reunião, o regimento é claro, não é para aprovação. Aquela reunião seria de criar comissão Entende uma eventual. coisa. Esse é O MPLA assunto- tem esses a problemas, princípio- violar as leis. não, a princípio é um assunto já ultrapassado. Não, não está assunto já encerrado. A encerrado. UNITA tem uma alternativa. Se não os sei. tribunais de Angola não fossem partidarizados, Exato. conforme estão, Exato. já que a presidente do Tribunal Constitucional, a doutora Carolina Laurinda Cardoso, Cardoso, sim. é militante do MPLA, sim, ela congelou a militância, é militante do MPLA. Se não fosse simples, é recorrer no Tribunal Constitucional, não é isso, para o Tribunal pronunciar-se sobre tudo as irregularidades e ilegalidades que foram vivenciados no sábado. Quer dizer, o que se viveu no sábado é aquilo que eu disse na semana passada aqui na TVRH. Ditadura no país. Princípios característicos da ditadura. Sabe, Agora, se fosse a UNITA, diriam que não, a UNITA não cumpre a Constituição e nem a lei. Agora aqui é o MPLA. Violou a Constituição, violou a lei, violou o regimento, violou tudo para salvar os jolones. Sabe o que acontece? Eu estava aqui, na verdade, estou aqui a fazer uma análise política, porque juridicamente, na verdade, isso é um assunto fechado, já está ultrapassado. Não, juridicamente não está Assunto- fechado. Não está fechado juridicamente. Não está fechado juridicamente. Ela pode ser É o responsabilizada. seguinte, na verdade, Violou o regimento que ela própria dirigia. O que a bancada parlamentar da UNITA fez, nesse caso, na pessoa do doutor Liberty Chaque, não é? Já fazia a política. Mas juridicamente esse assunto já está fechado. Não está fechado. Quer dizer, vamos Mas supor, está fechado né, como? hipotético, o que aconteceu? A bancada parlamentar da UNITA, no mesmo dia, o que eles fizeram? Abandonaram a Assembleia Nacional, não é? Mas houve um escândalo. Não Houve tinha uma noção manifestação de espontânea, permanecer. não é? Houve uma manifestação espontânea. Mostra uma má imagem no exterior. Não, é claro que não. É claro que todo mundo sabe que, na verdade, qual é a característica dos deputados da UNITA. Não é. Só para ter ideia, é uma das características que aquilo que nós chamamos. Aquelas características de radicais, não é? Nós somos radicais. Atenção, dentro da bancada parlamentar da UNITA, só para ter ideia, os que gritavam. Não é todos que gritavam. É só fazer uma análise das imagens. Tu vai ver que não nem todos que gritavam. Alguns estavam muito calmos, não é? normal, Ele não. sabia Como? de, É normal. ele sabia de Cada um tem um antemão. temperamento Ele próprio. sabia de antemão de que os seus colegas estavam a fazer arruaça na Assembleia Nacional. arruaça nenhuma. Sabe? É claro que havia pessoas dentro da. Não. Entende uma coisa? Dentro da Assembleia. Não. Dentro da Assembleia. Não. O presidente chamou. Não se Estão entende, lá. meu Se o caríssimo. voto fosse secreto, de acordo com o regimento, Entende-se. o presidente Sabe- devia ter sido sabe o que acontece? destituído. Sabe o que acontece? Esse é o medo do MPLA. Não sei se qual é. Obrigou os deputados a levantarem a mão bem, para bem. se Agora conotar. me Até os entendes. doentes, coitados, Tá bem, lhes agora- trouxeram aí com me gestos. entendes É uma problema coisa, grave. entendes uma coisa. O doutor Sabe- disse que são doentes. Sabe o que Doentes acontece? vêm na Assembleia. Para fazer aqui. Sabe o que acontece? Esta é uma mensagem. Eu acho que a UNITA deveria, na verdade, fazer essa leitura. Porque lhe passaram uma mensagem, olha, os 24 deputados são todos presentes. Até Se os calhar, doentes. nessa legislatura, é a primeira vez. Quer dizer, eu acho que é uma mensagem que eles passaram de que nós estamos com o nosso líder. E todos eles apareceram. E agora? Analisa só a nossa oposição que nós temos. Nós não vamos esquecer. O governo que um país tem é fruto, muitas das vezes, da oposição que nós temos. Não sei se entendes essa Não, analogia. você vai justificar a incompetência do governo Entendes com a nossa uma oposição? coisa? Não faça isso. Porque nós temos uma oposição. oposição Ah. muito fraca. Não, fraca como? Uma oposição que queira Hoje, destituir o presidente da República é imagina fraca. só, eu acho Não, que doutor, analisa a nível da África. entende Analisa uma a nível coisa? da África. Qual outra a oposição nossa fez essa oposição em iniciativa? Angola é muito fraca. Não é fraca. É muito Quem é fraco sobretudo não abre o maior processo de partido da destituição. oposição. O maior partido da oposição. Vai ser fraco. Há muitos temas que, na verdade, que ele pode vir fazer oposição ao quem está governando.
Eles não leem essa matéria, eles não vêm com essa matéria ao público. Não. O que ele perde tempo numa matéria que ele sabe politicamente não tem como andar, juridicamente não tem como andar. Juridicamente mas é aí tínhamos. onde que a Juridicamente UNITA perde tínhamos. tempo. Está escrito. Porque a nossa oposição, sobretudo a UNITA, como ele é tão fraca, Não é imagina só, por isso que ele agora está perdendo terreno, não é? Daqui a pouco a UNITA, eu tenho dito, daqui a pouco a UNITA vai perder esse estatuto que lhe é dado como o maior partido da oposição. Com esses partidos a ser criados, novos partidos políticos, Satélite. acredito eu, daqui a pouco a UNITA pode vir ser a terceira ou a quarta partido em Angola. Não vai ocorrer. Não, isso vai acontecer. Não vai acontecer nada. Imagina só, o país está numa situação economicamente não é favorável. E a culpa é da Nós UNITA. temos temos a cesta básica que todo mundo hoje fala. Quer dizer, E a a UNITA UNITA que fez isso. está a perder o tempo de trazer uma matéria O MPLA que ele criou sabe não esses tem como problemas. andar. Mas o MPLA que criou esses Então, problemas. nós Pela má temos gestão, criaram esses problemas. Nós temos E a uma culpa é da oposição UNITA. muito fraca. Não é fraca Nós nenhuma. temos um assunto que é chamado a única lei que falta para ser aprovada as O autarquias. MPLA que não quer aprovar. Esse seria, quer dizer, na verdade, seria os pontos que a UNITA poderia Mas, se doutor, focar. a UNITA fala sempre Entende? disto desde 2018. Qual Aprove a lei, aprove a lei. é a Ao governo da agenda do UNITA. partido político UNITA? É clara a Ninguém agenda. sabe. Não. A UNITA não tem agenda. A agenda é clara. A UNITA pensa, dorme, acorda, vamos fazer isso. Não E é. agora, Não. imagina só. Há um outro elemento. Que não tem agenda é o MPLA. Sabe qual é o risco disso tudo? Depois desse lado, há um risco. Vamos supor que o partido governante em Angola que não tivesse, por exemplo, a maioria absoluta. Vamos supor que tenha, por exemplo, uma maioria simples. Onde, para aprovar, por exemplo, um orçamento geral do Estado, precisasse, por exemplo, do povo da UNITA, nesse caso. Esse país seria ingovernável. Não. Com esses Sabe por quê? OGs, com esses OGs, claramente. Entende uma coisa? não iríamos Porque a aprovar. UNITA de antemão já sabe, ele só tem 90 deputados, mas ele está fazendo frente com uma maioria absoluta. Mas, ó, doutor Pembele. Ele sabia de logo Mas a qualquer altura a precisava do iniciativa. outro lado. Sim, Sabe o que acontece? é normal em política. Quer dizer, nós, quer dizer, eu acho que o povo, eu vou falar agora nos eleitores angolanos, vamos continuar a votar massivamente ao MPLA, continuar a ter a maioria absoluta, para que ele possa governar. Porque se amanhã, vamos supor, hipoteticamente, que o parlamento angolano tenha assim mais ou menos a maioria simples, vamos supor que o MPLA tenha 80, a UNITA tem 60, o outro tem 30, 40. Eu acho que nós vamos assustar, se calhar, numa legislatura, 3 ou 4 governos. Por quê? Falta de sentido do Estado da nossa oposição. Não é, não Porque é. nessa fase, ninguém está interessado na destituição. Quem não está Nessa interessado? fase, Doutor o que Pembele, está todos os interessado problemas é a do- cesta não. básica. Nós Quem queremos criou, pessoa... quem criou o Não. problemático dessa O básica que está- é o MPLA. Sabe o que acontece? É o Vou MPLA. dizer uma coisa. Então a culpa é nossa. Vocês subiram A com os preços população através do IVA que angolana, vocês entende? colocaram. A culpa é nossa. Eu acho que se a UNITA, na verdade, cortar for uma as- oposição muito séria, se fosse uma oposição responsável, que fazer mesmo oposição quem governa, eu acho que a UNITA não podia perder na destituição. Ele poderia focar-se mais ou nas cestas básicas, ou trazer doutor Pembele, quem ideia criou- contra Não, doutor Pembele. no orçamento geral do Estado. Mas não isso que a UNITA Doutor, está fazendo. desculpa, doutor Pembele. E agora, a minha Para pergunta a questão da cesta a minha básica. pergunta Sim, é, sim. depois desse tema que a UNITA não tem agenda, depois desse tema, o que vai trazer para a UNITA? Me fala aí. Depois desse tema que é mais evento, O presidente da UNITA, acredito que acho que está fora de Angola, não é? Quando ele regressar, ele pode trazer outro tema. Olha, vamos decidir, por exemplo, o administrador fulano. Porque ele não tem não, doutor agenda. Pembele, é o seguinte. Porque se ele tivesse As questões- agenda, as ele questões poderia sociais. continuar com a sua agenda até A agenda é 2027. esta. A agenda é esta. É. Defender o país. Quer dizer, As questões sociais. ele sabia que ele podia decidir o João Lourenço nesse mandato. Mas cumprindo o regimento, o presidente Lourenço poderia cair. Eu lhe expliquei há pouco. Não parece. O voto é secreto. O MPLA está dividido. Está claro. Não, o MPLA não está Por que dividido. que obrigaram até os doentes do grupo parlamentar do MPLA a votarem Não, a mão não, levantada? isso- O regulamento isso- não fala. A É demonstração uma da que está demonstração de força. Dizer o seguinte, nós estamos com líder. Agora, quanto aos os problemas 24. sociais, os problemas Exato. sociais, quem criou os problemas sociais Sim. em Angola é o MPLA. Sim. Não é isso? Fome, pobreza, cesta básica, é a má gestão
do MPLA. Não tem nada a ver com a UNITA. Agora, para acabar com isto, era simples. Cortar o mal pela raiz. Sim. Presidente da República. Sair. Quem puder entrar. Não, a questão é clara. Quem entra? É a Vossa Alice. Exatamente. Nós sabíamos disso. Exato. O problema não está em quem vai entrar. É cortar o mal pela raiz. Está a dirigir o meu país. Sai. A vice está a dirigir o meu país. Sai. Até o MPLA acabar. Sair. É aqui, é simples Eu isso. acho que- Agora, o doutor não pode colocar, me justificar, de que, porque a massa subiu, deve ser o tema da UNITA. Não, vocês criaram um problema, devem resolver esse problema. Sabe o que acontece? A oposição, meu caríssimo. Sim. Eu digo, a oposição, de uma ou de outra forma, a oposição governa. A oposição A oposição serve para pressionar. A oposição está Esse lá é o para papel da oposição. pressionar o E poder estamos a fazer o quê? executivo. Estamos a pressionar. Decidiu impressionar o quê? Não, vocês Se ele vieram. se ele O MPLA sa- ficou muito com medo. Não. Até Olha, os doentes que estavam O no MPLA gesso sabia. vieram. O MPLA já sabia de antemão que isso não tinha pena para andar. Quer dizer, Até é o seguinte, deputado que nunca apareceu na Assembleia, a todos u- vieram. A única coisa que, na verdade, sabe o que acontece? Violaram o regulamento, tudo. A única coisa que a UNITA conseguiu, na verdade, passar é o quê? É a ruaça que ele fez na Assembleia Não houve Nacional. arruaça nenhuma. Houve descontentamento. Passou a mensagem que ele queria passar, não conseguiu. Porque, na verdade, é o seguinte, conseguiu-se. não O sei se me processo não entende. acabou. O Eu aqui processo já não disse. acabou. Se tivermos Entende uma justiça coisa? no país, esse processo vai Eu muito aqui já longe. disse, A não é? presidente deveria ser Na responsabilizada. política, tens que. Violou o Não regulamento, entende uma o coisa. regimento. Eu já disse aqui alguma coisa. Na política, tens que aparecer bem ou mal. O mais importante é que o povo fala da sua Não, pessoa. a UNITA e a não UNITA está, a questão apareceu. de aparecer. Apareceu de uma Não, forma a mal, questão é que mas não está foi aí. aparecer. Apareceu. Não, a questão é que não Falamos está da a aparecer. UNITA, olha, hoje estamos a falar da UNITA, não é? Pelo menos apareceu de Não, uma forma. a questão é que não é aparecer. Desnecessariamente ele apareceu. A questão Está aí, nós tínhamos apareceu. o foco. E agora, para terminar, na verdade. A questão é a seguinte: caso a Presidente não se pronunciar sobre o assunto, já mesmo 30 segundos, Dr. Manuel Eu sou Laurindo. Sim, sim. caso a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, não se pronunciar, dos 8 dias que a UNITA deu, qual será a posição? Não, essa pergunta deve ser dada ao senhor presidente complementar da UNITA, não é? Porque é estratégia política. Eu não vou dizer, vamos fazer isso, a política não se faz assim. Não é? Vamos acompanhar o que a direção da UNITA poderá tomar a decisão. Mas, de antemão, num país sério, a presidente Carolina Cerqueira deveria ser chamada. Violou a Constituição, violou o regimento da Assembleia Nacional que ela mesmo jurou cumpri-la. Grave! Dr. Laurindo Mandé, Dr. Manuel Pembele, é possível um pronunciamento da Presidente da Assembleia Nacional ou o assunto está em A princípio o assunto está fechado, Não, acredito. está A fechado. princípio é um assunto já fechado. Inclusive, depois da suposta manifestação que a própria UNITA protagonizou na Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional emitiu uma nota onde que eles condenavam, na verdade, aquele tipo de ato dentro da Assembleia Nacional. Então, é um assunto já fechado. Nesse momento, a Assembleia Nacional creio que deve ter outras agendas para não perder tempo num assunto que, na verdade, a antemão sabia que isso não podia andar.